renasce o Estado judeu. No vídeo de hoje, a leitura do 7º e último capítulo do livro Israel, de Herodes a Dayan, escrito por Abraão de Almeida em 1983, publicado pela CPAD. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ao final das cruzadas e já no período mameluco, século XIV e XV, muitos novos edifícios foram construídos em Jerusalém e o fornecimento de água melhorado. Mas, sob o domínio otomano, a cidade voltou a decair, principalmente durante os séculos XVIII e XIX, chegando sua população a menos de 10 mil pessoas e ainda com parte da área urbana em ruínas. A comunidade judia local, destruída pelos cruzados e quase inexistente no século XIII, foi acrescida de imigrantes piedosos procedentes de muitos países, especialmente após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, por ordem dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Mas o crescimento da população judia em Jerusalém era limitado artificialmente pelo governo. Em 1625, os judeus foram brutalmente despojados de seus bens pelo pachá local, o Hamid ibn Farouk. No século XIX, com o aumento da influência europeia no Oriente e o influxo da imigração judia, a Cidade Santa renasceu. Sua população judia subiu de 3 mil em 1838 para 50 mil em 1910. A partir de 1855, novos bairros foram construídos fora das muralhas da Cidade Velha, graças à ação pioneira de Sir Moses Montefiore. Na década de 1880, Jerusalém foi ligada a Jafá por uma estrada de ferro. Em 1898, o imperador alemão Guilherme II visitou a cidade, atravessando a muralha por uma abertura feita em sua honra perto da porta de Jaffa. Nessa ocasião, foi saudado por Herzl em nome da organização sionista. Israel e o mandato britânico. A Primeira Guerra Mundial interrompeu o desenvolvimento de Jerusalém, que teve sua população reduzida a 50 mil pessoas, judeus e não judeus. Em dezembro de 1917, as tropas do general Allenby do exército britânico ocupam a cidade, pondo assim um ponto final ao longo e tenebroso domínio otomano. Os britânicos, no período do seu mandato, trouxeram um rápido crescimento, resultante em particular da imigração judia. Em 1946, a população chegava a 165 mil habitantes, dos quais 100 mil eram judeus. A cidade expandiu-se e a Universidade Hebraica foi construída no Monte Scopus. Entretanto, a situação política durante o mandato britânico não foi muito favorável aos judeus. Estes sofreram muitas baixas durante os motins árabes de 1922, 1929 e de 1936 a 1939, mas foram geralmente seguidos de novos impulsos de construção e consolidação. De 1945 a 1947, a resistência judaica ao governo mandatário resultou na danificação de muitos edifícios e na criação de diversas zonas de segurança fora dos muros da cidade. Nasce o Estado judeu. Finalmente, a 29 de novembro de 1947,
a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou a Resolução de Partilha da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel. Esta resolução recomendou a internacionalização de Jerusalém, acreditando ser esta a melhor forma para preservar os lugares santos, e reconheceu como limites da Cidade Santa a municipalidade de Jerusalém, as aldeias e cidades adjacentes, das quais a situada mais a leste é a de Abu-Di, a mais ao sul, Belém, a mais a oeste, Ei-Carim, e a mais ao norte, Jufá. Entretanto, os levantes árabes, que logo assumiram proporções de verdadeira guerra regular entre a Haganá e os árabes, puseram fim ao esquema de internacionalização de uma parte de Jerusalém. A luta durou de dezembro de 1947 a julho de 1948, quando o distrito judeu, na Cidade Velha, teve de ser evacuado e destruído. Por outro lado, toda a Cidade Nova caiu nas mãos dos judeus, exceção dos distritos árabes ao norte das muralhas. Os árabes tudo fizeram para ocupar essa área, mas foram frustrados pelo heroísmo da população e pela abertura da estrada de Burma, que restabeleceu a ligação entre a Jerusalém judaica e a costa. A 14 de maio de 1948, no mesmo dia em que Israel proclamava sua independência, a Organização das Nações Unidas, a ONU, através da Resolução 186S2, aprovou o envio ao Oriente Médio de um mediador com o objetivo de procurar uma solução pacífica para a situação da Palestina em geral e de Jerusalém em particular. Eleito, o conde Folke Bernadotte manteve ele consultas entre as duas partes até 15 de junho de 1948, quando elaborou sua proposta. Com base numa íntima análise da questão e de ideias que surgiram durante as conversações, eu apresentei às partes 3 cartas, estabelecendo detalhadamente as minhas sugestões para um possível fim pacífico da futura situação dos palestinos. Estas sugestões eram as seguintes: 1. A Palestina, tal como fora definida no mandato britânico em 1922, isto é, incluindo a Transjordânia, deve formar uma união binacional, o Estado árabe e outro judeu. Os limites entre ambos os estados devem ser definidos através de negociações com a ajuda de um mediador. Respondendo às sugestões acima, o ministro das Relações Exteriores do governo provisório de Israel, Moshe Chertok, disse que tais propostas eram desastrosas para seu país e as rejeitou inteiramente. No dia seguinte, 6 de julho de 1948, Bernadotte afirma: Jerusalém acha-se no coração do território que, em qualquer partilha da Palestina, deve ser árabe. Tentar isolar Jerusalém do território que a rodeia apresenta enormes dificuldades. As condições peculiares de Jerusalém, sua grande comunidade judaica e sua associação religiosa merecem consideração especial, e o caminho para o debate dessas questões será aberto. Nas minhas sugestões, nunca falei de nenhum domínio árabe sobre os interesses judeus ou cristãos. Embora reconheça plenamente a importância de Jerusalém para a comunidade judaica, devo dizer que nunca Jerusalém foi vista como parte do Estado judeu. Neste sentido, a cidade de Jerusalém fica fora da Constituição e dos limites do Estado judeu. Apesar dos protestos árabes, Israel transferiu, em 1949, o governo e a Knesset, parlamento, para Jerusalém. Deus cumpre sua promessa. Como consequência da tragédia dos judeus na Segunda Guerra Mundial,
nasce o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, resultado da Resolução da ONU de 29 de novembro de 1947. Os árabes atacam no mesmo dia da saída dos ingleses, mas são derrotados. Desde então, o Oriente Médio se torna palco de grandes guerras como as de 1956, 1967 e 1973, e a invasão do Líbano por Israel em 1982. Esta última, que teve o propósito de expulsar os terroristas palestinos do sul do Líbano, de onde atacavam cidades da Galileia, provocou um isolamento maior de Israel no plano internacional, isolamento que, segundo a Bíblia, há de acentuar-se mais e mais até a maior batalha da história, a do Armagedon. Nas principais guerras israelenses, destacou-se o general Moshe Dayan. Engajado no exército da Haganá, ainda durante o mandato britânico, foi adjunto do famoso capitão inglês Wingate. Participou como coronel da Guerra da Independência em 1948. General em 1953, exerceu a chefia do Estado-Maior do Exército de Israel até 1958 e dirigiu a campanha contra o Egito em 1956. Ministro da Agricultura de 1959 a 1961. Em 1967, às vésperas da Guerra dos 6 Dias, foi nomeado ministro da Defesa e tornou-se um herói nacional em virtude da esmagadora vitória israelense obtida em todas as frentes de combate. Foi ainda a figura de destaque na Guerra de Yom Kippur, em 1973, e sua influência na política de seu país sempre foi muito forte. Faleceu em 1981. Apesar de ser considerado em todo o mundo como um dos mais brilhantes comandantes militares, Dayan teve de admitir que suas espetaculares vitórias não foram obtidas somente pelo fato de Israel possuir uma das melhores forças armadas do mundo. A Bíblia Sagrada dá a resposta em Amós 9:15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. A permanência de Israel na Palestina é um milagre de Deus, uma prova da infalibilidade da profecia bíblica e um eloquente sinal dos tempos. Quando terminarão os tempos dos gentios? Tem sido meu propósito neste estudo acompanhar o povo de Israel, especialmente sua terra, durante o período denominado nas Escrituras de tempos dos gentios. Este período, no seu sentido mais abrangente, corresponde aos governos mundiais dos gentios, de acordo com a estátua profética vista por Nabucodonosor e Daniel, culminando com a pedra que foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O ano 605 a.C., quando o rei da Babilônia subjugou Judá, deve ser assim o ponto de partida desses tempos que durarão até a conversão final de Israel por ocasião da grande tribulação. Neles estão contidos vários outros períodos, tais como as 70 semanas de Daniel, a dispensação da igreja e a dominação estrangeira sobre Jerusalém, que seria pisada pelos gentios, o que começou a ocorrer no ano 70 d.C. e, em certo sentido, ainda ocorre. Haja vista a mesquita de Omar, instalada no sagrado lugar dos templos de Salomão, Zorobabel e Herodes. O leitor está convidado a prosseguir no estudo da nação israelita e da igreja à luz de Daniel e do Apocalipse através dos meus livros, As Visões Proféticas de Daniel e Deus Revela o Futuro. No primeiro são analisados os acontecimentos que envolvem os judeus desde as conquistas de Nabucodonosor até o início da era cristã. No segundo apresento um desfecho escatológico abrangendo a invasão da Palestina pela Rússia e seus aliados, a comunidade europeia, a última semana profética de Daniel, o anticristo, o falso profeta, o milênio e etc.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.